E aí, você já viu Wakanda para sempre? Vamos conversar sobre esse filme com spoilers depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal Quatro Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Vamos falar de Wakanda Forever. Wakanda para sempre, agora com spoilers, tá? Vamos aqui analisar todo o roteiro desse filme que não começa do fim do primeiro Pantera Negra. Primeiro Pantera Negra, eu costumo repetir aqui no canal que foi um fenômeno cultural e que estabeleceu um novo personagem, estabeleceu um novo herói e que dali teria uma continuação. Essa era a ideia original. Esse filme não começa no final de Pantera Negra, o filme. Esse filme começa com a morte do ator principal. A morte do Chadwick Boseman mudou completamente esse filme. Era para ser um filme sobre o encontro e guerra de duas civilizações, Wakanda e Talocan, e o conflito entre o Pantera Negra e o Príncipe Submarino. Mas deu tudo errado. Quando o Chadwick Boseman morre, o Ryan Coogler tem que pegar os cacos desse roteiro, que agora não tinha protagonista, e refazer a história toda. Isso teve consequências para o filme positivas e negativas. Vamos falar primeiro das negativas. A falta do protagonista é complicado pro filme. Tem hora que você sente falta do Chadwick Boseman. Vários momentos você fala, porra, essa cena deveria ter o Pantera Negra e não tem. Falta alguma coisa, há um vácuo durante todo o filme. Apesar de que eles fazem uma troca elevando a personagem Shuri, da Letitia Wright, como protagonista. Algo que a gente já estava aqui especulando no canal que ia acontecer. Quando ela machuca, fazendo cenas de ação, aquilo ali já era um claro sinal de que ela estava sendo mais usada como uma atriz de ação do que no primeiro filme. Isso representava uma lógica que leva ela até o traje do Pantera Negra. Isso aí já estava para mim certo. E ao fim das contas, o problema dela com antivax, com negacionismo, acabou não afetando tanto assim a história. Não quiseram mudar o roteiro de novo e demitir a atriz, ou talvez a questão dela com as vacinas não tenha sido tão grave quanto a internet mostrou. Isso é uma coisa também que eu já estava discutindo aqui. Eu tô achando que tem muito exagero nessa história, e provavelmente tinha. Ela faz um ótimo trabalho como atriz, isso tem que ser falado. Ela segura o filme, ela segura um filme difícil, ela segura um filme que perdeu seu protagonista, que perdeu o personagem principal, o título do filme. E outro problema do roteiro de Wakanda Forever, de Wakanda para sempre, é justamente ter que incluir a morte do personagem principal na história. Então o filme perde todo o seu início, que poderia ser usado para apresentar o antagonista, para apresentar Talocan, para apresentar o Príncipe Submarino, que provavelmente estaria com a sua origem contada no epílogo. Eles tiram o Príncipe Submarino daqui, jogam lá pro meio do filme e colocam a explicação de por que T'Challa, o Pantera Negra, não está nesse filme, que ele morre. E chega a ser irônico que a personagem da Letitia Wright está tentando achar uma vacina para o T'Challa, né? Ela está usando a ciência para curar o irmão. Chega a ser irônico, né? Que ela não tenha simplesmente dado cloroquina para ele. Mas ela tem essa dualidade. Ela tem a sua dualidade, que também é irônica, considerando os boatos, os rumores e as fofocas que rolaram durante o filme, entre o sagrado, né, e o profano, entre o mundano e o sobrenatural. Ela é ateia, né, num mundo que ela vive, numa civilização que é extremamente supersticiosa, com Bast, com o mundo depois da morte, e ela não acredita em nada disso, ela acredita nos livros, na ciência, nas equações, e esse conflito dela com a própria espiritualidade movimenta bastante o filme, e foi uma sacada genial, uma coisa que ela não apresenta no primeiro filme, quando ela é um protagonista, ela é aquela personagem que dá tecnologia pro herói, é como se no filme de James Bond não tivesse James Bond e o Kill virasse o herói. Não é uma ideia ruim de filme, não. Mas ela, como protagonista, manda muito bem, apesar de certos pontos um vácuo
pode ser observado. Faltou aqui um protagonista. Faltou o Pantera Negra. E o roteiro tenta se segurar, morre o protagonista, mas aqui temos um novo protagonista, e a jornada dessa protagonista é que vai movimentar o filme. A Shuri é, obviamente, a protagonista do filme. São as decisões dela que movimentam o roteiro, que movimentam a trama. São as decisões dela que fazem as coisas acontecerem, e é ela que você acompanha. A jornada dela de luta e vingança até ela se encontrar, né? Fazer as pazes com o seu próprio espírito e se tornar uma heroína no fim. É muito legal porque a Shuri é uma personagem despreparada para ser heroína. Porque isso não estava sendo esperado na história. E esse conflito de se ela é a heroína ou não é a heroína, e como as coisas que acontecem, as mortes constantes na família dela, e as perdas, e o ataque, quase a devastação da civilização dela, como isso afeta a personagem e faz a personagem evoluir internamente e externamente até chegar na Pantera Negra que a gente tem no final do filme. Isso eu achei muito legal. Falar em legal, outro ponto positivo dessa mudança de roteiro é que Wakanda está sob ataque. Wakanda está ameaçada da sua própria existência, de ser invadida por Talocan, uma nação inimiga. E a falta do Pantera Negra contribui muito para essa sensação de impotência que o Wakanda enfrenta. Que eles têm um escudo onde nada consegue atravessar e o Namor atravessa assim. Essa sensação de impotência e de que estamos sem protetor, estamos sem a erva mágica, só podemos contar com a nossa tecnologia, dá um senso de urgência e joga mais perigo na situação. Namor tá com a faca e o queijo na mão. Ele tem um exército de Panteras Negras. Todos os Talocanos são superpoderosos. E isso traz um perigo muito maior para os personagens. Vamos falar de alguns atores aqui que estão excelentes. Angela Bassett, como a Ramona, a Rainha Mãe, tá incrível. Tá incrível. A Lupita Nyong'o também é uma grande atriz. Também entrega muito drama, muita emoção. Winston Duke é divertido como M'Baku, também contribui para o filme. Tem um papel até mais interessante do que ele teve no primeiro filme, onde era meio que um proto-antagonista, um pré-antagonista pro herói. E o Tenoch Huerta, né? O Namor é um personagem incrível. Incrível, e as mudanças que foram feitas nesse personagem para adaptá-lo para o UCM foram muito bem-vindas. Dão várias camadas, texturas e cores, literalmente, para esse personagem que poderiam não existir, poderiam ser só um cara genérico, um Aquaman genérico, já que no cinema o Aquaman do Momoa veio antes. E eles conseguem dar uma qualidade criativa para esse personagem que não estava lá e que foi criada para essa ocasião. Toda a história de Talocan é muito interessante, ela é contada no meio do filme, eu acho que ali o filme para um pouco, mais talvez um efeito da mudança do roteiro. E eu acho que é uma adição excelente para o CM, eu acho que é um personagem que pode ser usado de diversas maneiras, em filmes solo, em participações especiais, e é um personagem complexo e que vai, sem dúvida, contribuir para o futuro do CM. A gente vai falar sobre detalhes desse filme em outros vídeos aqui no canal, quero só dar uma geral na história do filme. E no fim, a gente descobre uma coisa que já tinha vazado, que o T'Challa teve um filho, que também chama T'Challa, e que ninguém sabia da existência dele, só a rainha, e depois a Shuri, né, descobre a existência desse filho e tal, e percebe que a flor voltou a nascer. Ela consegue sintetizar a planta, né, a planta roxa que dá no coração dos trouxa, lá de Wakanda. E ao mesmo tempo que a flor de Wakanda volta a nascer e volta a ser plantada, a flor da família real também volta a florescer, a desabrochar com o filho do T'Challa que aparece no fim, que é uma jogada, né? Ele chama T'Challa também, então quem é o Pantera Negra, né? Esse moleque que vai ser usado no futuro. A Shuri não deve ser o Pantera Negra por muito tempo. Não sei se isso é feito das polêmicas ou não.
esse garoto vai estar nos Jovens Vingadores e vai ser o novo Pantera Negra, provavelmente. Por ele se chamar T'Challa, eu acho que ali já ficou claro que eles querem dar uma revigorada no personagem, contar de novo a história do Pantera Negra, como se não, esse não valeu, quem vale agora é esse aqui. Não sei se vai ser o mesmo ator, se vão trocar, eu não sei quanto tempo vai se passar, temos todas essas questões para o futuro. Mas o pós-crédito é esse, o pós-crédito é basicamente isso. Acabou o filme, entrou o crédito, eu falei, pô, não explicaram o segredo que a rainha tinha, que ela quase contou e não conseguiu contar. E cadê o filho do T'Challa que estava no rumor? E aí volta, é simplesmente uma continuação de cena, não é um pós-crédito que inventa alguma coisa. Falar em inventar alguma coisa, nós temos um núcleo americano de 3 personagens, que é a própria Coração de Ferro, que tá ok, apresentada ali, gera interesse para a série dela, entra e sai assim. Ela é a visão do norte-americano do filme, já que é um conflito de 2 civilizações que não tem nada de Estados Unidos. A visão norte-americana tá com a Rayleigh Williams, e nós temos o Everett e a Val, que agora tem um cargo realmente nos Estados Unidos, um cargo político, secretário de Estado, se não me engano, e ela faz umas jogadas de espionagem pra cima do Everett, que é preso no final, mas depois ele é resgatado, vai pra Wakanda e tal. E aquilo ali é completamente tangente ao filme, não faz quase efeito nenhum na trama, mas estabelece pontos que vão ser aproveitados depois, possivelmente em Guerras Armaduras, ou então, mais precisamente, em Thunderbolts. Mas serve só para dizer que aquele filme está conectado e avança um pouquinho a história do CM. O filme é basicamente independente e ele funciona sem muita conexão com o universo maior do CM, apesar de ser um filme Marvel, claramente Marvel. E, para alegria de muita gente, é um filme que não aposta na comédia, não aposta na autoparódia dos personagens, não aposta na desconstrução dos personagens, como Thor fez. Ele é um filme mais sério, mais denso, e que traz essa carga de emoção real e fictícia. A emoção do ator que faleceu e a homenagem que é feita ao ator dentro do filme, e a própria história, onde a morte do T'Challa coloca mais potencial dramático ainda. Mas vamos falar um pouquinho mais de Wakanda Forever, de Wakanda pra Sempre, durante esse fim de semana. A gente vai falar bastante sobre esse filme. Eu queria dar só uma geral no roteiro, com spoilers pra vocês. O que você achou de Wakanda pra Sempre? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.